Você deve estar se perguntando como assim uma visão mais humana do autismo? Nesta série de vídeos, eu vou te explicar como se conectar verdadeiramente com o autismo, com a pessoa do espectro do autismo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal O Psicanalista de Pijamas. Eu sou Wilson Alexandre, sou psicólogo e psicanalista, e no vídeo de hoje, que será uma série de vários vídeos, irei abordar a temática como se relacionar melhor com a pessoa que tem autismo, seja ela criança ou adulto. Vem comigo! Somente a título de esclarecimento, todas essas informações que eu estou trazendo nessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre o autismo não é achismo, ela tem uma base científica. Então, o material de onde eu me inspirei para tirar essas observações, essas pontuações, essas mudanças de paradigma, eu vou colocar em algum lugar aqui embaixo no vídeo a descrição, o título, os autores, informações completas desse material. Então, não é achismo, é ciência, é observação. 4, 5 décadas de observação, contato com pais, conversa com autistas, e esse material está tudo coletado, vou colocar aqui na descrição, logo abaixo. Uma coisa que eu vou bater sempre na tecla, a partir de agora, e no decorrer dos outros vídeos dessa série, é sempre perguntarmos o porquê daquele comportamento. O comportamento do bater na cabeça na parede, o comportamento de olhar para as mãos, para os dedos na frente dos olhos, o comportamento agressivo de morder. Então, sempre perguntar o porquê daquele comportamento. Isso eu vou ficar sempre trazendo durante todo o processo dos vídeos. Porque o que acontece até agora é alguns terapeutas não tão preparados e alguns pais confusos também que não sabem como lidar com isso aí, é tentar normalizar esse tipo de comportamento. Então eu vou pedir para o meu filho parar com isso, deixe de olhar para as mãos, deixe de morder o braço, deixe de agredir o outro, olhe para mim quando eu falo com você. Então são comportamentos que isso aí vai traumatizar ainda mais essa relação do autista com a pessoa que está lidando com ela. Então, como eu falei, alguns terapeutas não bem treinados querem pegar um comportamento que é dito normal na sociedade e tentar encaixar no autista. No decorrer dos vídeos eu vou explicar que esse tipo de procedimento não vai funcionar, não funciona, vai frustrar mais ainda e tem outras formas de você obter um resultado bem melhor do que colocar essa coisa externa no mundo do autista. Então não é um trabalho de fora para dentro, é um trabalho de dentro para fora. Então durante esse vídeo, durante os outros vídeos da série, eu vou dar algumas dicas de procedimento como deve ser manipulado essa forma de introdução que precisa ter esses incorporamentos sociais, essas percepções sociais, o lidar com o outro na sociedade, principalmente com o autista, mas não é da forma de fora para dentro. A coisa tem que ser de dentro para fora. Como assim? Vamos ver a seguir. Então, duas palavras que eu vou bater também sempre na tecla é, primeiro, perguntar o porquê daquela ação, e o segundo é fazer com que eu conquiste a amizade dele, conquiste o carisma dele, entre no mundo dele sem ser de uma forma invasiva, de ser uma forma mais branda. Ou seja, aquele comportamento, eu, através do porquê, por que você está se comportando assim? O que é que está acontecendo que você está se comportando dessa forma? E eu vou, a partir dele, trabalhar com ele, do mundo dele, para tentar adequar um comportamento que eu queira que seja benéfico para ele, que não seja prejudicial, de se morder ou bater a cabeça na parede ou coisas desse tipo. Então é conquistando
perguntando para mim mesmo o porquê daquilo ali. Eu quero saber o motivo daquela reação dele, que é uma reação, e eu posso também perguntar para ele, dependendo do nível intelectual que ele consiga se expressar verbalmente, seja de uma forma fluente, ou seja escrevendo, ou seja através de frases soltas, frases quebradas. Então, tem como eu perguntar primeiro esse porquê para mim, para depois perguntar para ele e fazer uma conquista. Quando eu pergunto o porquê e entro no mundo dele, e ele vai explicar ou tentar explicar o porquê daquela reação, de bater a cabeça ou qualquer outra coisa, de agressão, ou movimentos repetitivos, ou ficar saltitando no ambiente, ou qualquer outro comportamento, perguntar para mim o que está acontecendo que essa reação está sendo disparada agora. O que foi que aconteceu antes? Será que foi um filme que ele viu que juntou com a parte de uma cena que está no cotidiano, que ele reagiu dessa forma? O que é que está acontecendo que ele está reagindo dessa forma? Porque é uma reação, como eu falei. Pergunto o porquê, vou perguntar o porquê para ele, se ele souber explicar, e eu vou entrar e vai ser uma conquista do, do, do mundo de fora do autista com o mundo dele, com o mundo interno do autista. Então é sempre uma conquista, é sempre um perguntar um porquê, e com isso a coisa vai não sendo imposta, ele não vai tendo a sensação de ser uma coisa impositiva, de castração, de pare com isso, não mexa os dedos na frente dos olhos, não bata com a cabeça na parede, senta aqui, você tem que sentar na mesa e comer com a gente direito, pegue o talher direito. Não é dessa forma castrando, você pode até conseguir por alguns momentos que ele consiga pegar na colher, mas a coisa não vai ficar retida no comportamento dele tão de uma forma longa e de uma forma mais leve do que trabalhar esse porquê e ir conquistando ele. Mais para frente nos vídeos eu vou dar outras explicações de como poderiam ser essas flexibilidades para fazer com que ele aprenda os dias da semana, os números e alguns outros comportamentos que a gente queira que ele aprenda, que vai ser útil para ele, de uma forma não tão imposta, de uma forma conquistada. Vamos caminhar no vídeo. Um outro ponto muito forte do autismo, além de ter aquelas coisas das construções bem organizadas, tudo tem que ser limpo e organizado naquela ordem, a toalha tem que ficar naquela posição. O autista, eu vou trazer durante os vídeos outros tipos de características, ele tem a forma literal das palavras. Eles não conseguem pensar tanto em metáforas. Se você disser, por exemplo, está chovendo canivetes. O que é que você quer dizer com isso? Que está chovendo muito forte, está uma chuva muito forte, muito intensa. Como o autista, ele pega as coisas muito literais, as coisas muito, se eu olho para cima e está chovendo canivete, eu vou para baixo da mesa. Eu não consigo fazer essa permutação canivete chovendo forte. Eu aprendi que canivete chovendo forte, então eu já sei, eu já entendo que chovendo canivete é uma chuva muito forte. Não, ele pega literalmente o termo chovendo canivete e ele vai para baixo da mesa para não se machucar. Então isso é uma outra característica do autista. Ele pega as coisas literal, então tem que ter um cuidado para isso aí. Ele tem a coisa da ordem, né? Como eu falei, a coisa da toalha, deixar a toalha bem lá quadradinha, toda bonitinha, não pode ser torta, sons muito fortes, mudança de ambiente muito rápida. Então tudo isso aí, enfileiramento de carros, de livros, de brinquedos, tudo alinhado, tudo padrão. Então é uma outra forma de ver o mundo, de ser e estar no mundo. Não é bizarro, é uma outra forma de ver. Por quê? Mais uma vez, o porquê. Isso é uma forma dele, como são muitas informações e uma coisa bem caótica na percepção dele, o que é que eu preciso? Eu preciso me acalmar, eu preciso me concentrar em algo que eu tenha o controle, que já que eu não tenho o controle das coisas lá fora, eu preciso me acalmar, olhar para a minha mão, eu preciso enfileirar e aquelas coisas têm que estar toda organizada, todas alinhadas, porque é a forma de eu me acalmar, eu me estabilizar. Então eu tenho esses movimentos repetidos de ficar balançando o meu corpo, eu tenho comportamentos
diversos, né? Então, quando a coisa tá me incomodando, está machucando muito, literalmente, o que é que eu faço? Se eu não consigo me expressar pela minha dificuldade, eu vou e me mordo, ou então eu me belisco, ou eu fico batendo no meu rosto, socando. Então, são formas de se acalmar e de se expressar de determinadas situações que, como eu não tenho um potencial verbal para fazer isso, eu vou no gesto, eu vou no corpo, no balançar, no acalentar, na organização das coisas. Então o mundo tem que estar todo limpo e organizado, porque eu me desestabilizo, desculpe, eu me desestabilizo quando eu percebo alguma coisa fora do padrão. Então tem que estar a coisa toda lá limpa, organizada e alinhada, para que eu tenha um espelhamento e dizer, ok, eu estou calmo, eu estou tranquilo. Se tem alguma coisa que foge esse padrão, eu me desorganizo. Quem está de fora começa a perceber, ué, mas só foi essa coisa, é só um quadro que está torto, é só, para nós, é só, mas para o autista não é só. Por quê? Por causa desse limiar dele que é muito baixo. Ele tem um limiar muito baixo de tolerância, de desorganização do seu entorno. Então, qualquer coisa que ele aprende dessa forma, ele diz, é essa forma que tem que ser. Então, se for feita de outra forma, por esse meu limiar estar muito baixo, eu não consigo me adaptar. Se eu não consigo me adaptar, eu entro em desequilíbrio. Eu entrando em desequilíbrio, eu vou pegar os recursos que eu tenho, eu autista no caso, e vou tentar me acalmar, uma coisa que eu tenha controle. Sei lá, alinhando a camisa, repetindo várias frases, mexendo a mão, como eu falei, organizando o carrinho, a toalha. Então são formas de compensar essa percepção do autista em relação ao que ele está percebendo, seja um som, seja qualquer coisa que for. Então, uma roupa que está me incomodando, que está no meu corpo pegando, aquilo está me irritando e eu não sei lidar com aquilo ali, eu vou, bato no meu rosto, bato a cabeça na parede. Uma coisa que foi imposta para mim, para eu tentar sair de uma determinada situação que eu não encontrei, a coisa veio de fora, veio imposta, eu entro em crise, eu caio no chão, começo a socar a pessoa, começo a morder outra pessoa. Então, o limiar do autista ele é muito baixo, ele é muito reduzido. Então, ele não consegue trabalhar muito bem com essa frustração e a forma dele compensar essa descompensação é fazendo os gestos de compensação, de se acalmar, seria dessa forma. Depois, mais tarde, eu vou trazer exemplos dessa natureza de como isso pode também acontecer com nós normais. Um fato interessante é que você poderia me perguntar, Wilson, como é que eu vou iniciar esse processo de, de saber esse porquê, de perguntar, como é que eu vou fazer? Qual seria esse primeiro passo? Eu vou ver e ouvir um determinado comportamento, então eu posso diretamente perguntar ao autista por que você está se comportando dessa forma? Por que você está olhando para a sua mão? Por que você está batendo a cabeça na parede? Isso é uma forma. Se ele puder se expressar com a linguagem que ele puder, ele pode desenhar, ele pode falar frases dependendo do grau do autismo. E também eu posso perguntar aos pais, qual é o momento que acontece esse tipo de comportamento? Porque é a pessoa, o pai ou a mãe ou o cuidador que está lá constantemente com ele. O que é que aconteceu um pouquinho antes que fez com que ele começasse a rodar? Que ele começasse a ir para o canto da parede e olhar e mexer os dedos. O que foi que aconteceu antes? Quais foram os gatilhos que fez isso? Então eu vou perguntar diretamente ao autista ou eu pergunto aos cuidadores, pai, mãe, avó, tia ou um cuidador que esteja lá com ele. Acontece esse comportamento quando Y acontece, então ele tem uma reação e faz isso. Então, sabendo disso aí, eu já estou dando dicas para vocês de como a gente pode fazer essa interferência. Né? Então, trabalhar em cima do porquê. O que foi que aconteceu antes
para que isso, comportamento X, ou aquilo, comportamento Y, acontecesse. Então eu vou dar uns passos atrás para fechar esse gap, fechar essa lacuna que está acontecendo. Porque, como eu falei, não é do nada. Esse comportamento bizarro não é do nada. Nós, seres humanos, se alguém pisar no meu pé, eu posso ter várias reações. O autista, praticamente não, ele tem aquele padrão de comportamento, porque a forma dele se expressar, já que não tem o verbal para dizer saia de cima do meu pé, você está me machucando, ele se expressa de outra forma, ou seja, o limiar dele, que eu vou trazer depois, o limiar dele de dor, de expressão, de tolerância, é bem baixo, é muito diferente do nosso. Então, vou trazer outras dicas aqui de comportamentos, de como ele reage a determinadas frases. Então, vamos nos aprofundando aos poucos. Eu vou trazendo, à medida que o vídeo vai passando, vou fazer blocos para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em vários blocos para a gente tirar todas essas dúvidas. E qualquer coisa, coloque nos comentários alguma pergunta que você queira saber, se interessar, que a gente vai diluindo esse processo, tendo um trabalho de tipo de reclassificação de como eu vejo aquela criança, aquele adolescente e aquele adulto, o porquê do comportamento. E não simplesmente pegar um comportamento que eu acho destoante, ou que a sociedade acha destoante, e tentar adestrar essa criança, esse adolescente, esse adulto. Então eu vou sempre retomar essas questões até que fique sedimentado na mente de todos nós. Quanto mais pessoas souberem dessas informações, melhor. Pais iniciantes, avós, professores, pessoas que estão lidando com ele diretamente, amigos dele que não entendem uma determinada reação, do nada você vai e começa a olhar para sua mão, como assim? Então são explicações e orientações que vai facilitar muito a vida de vocês. Bom pessoal, chegamos ao final do primeiro vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E a gente se vê no vídeo 2. Fui!